E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do Já Invest. Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Zerando Ibov, que é a série onde a gente vai trazer conteúdo sobre todas as empresas que estão no índice Bovespa, respeitando o valor de mercado. Lembrando que esse vídeo aqui jamais será uma recomendação de investimentos, mas se você quiser ter acesso às nossas recomendações, as carteiras que a gente tem recomendadas, seja de fundo imobiliário, carteira de dividendos, global ou a nossa carteira alfa, que é uma carteira um pouco mais arriscada, é só você escanear esse QR Code aqui ou clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai direto para um site que explica tudo sobre o que é ser GA Pro, quais são os benefícios, o que você vai ter de acesso no site e muito mais. E aproveita e segue a gente também nessas redes sociais aqui que a gente está sempre produzindo conteúdo. Bom, pessoal, a empresa de hoje é a Localiza, uma empresa de locação de veículos, né? Recentemente a gente fez uma live sobre o setor de locação de veículos, então a gente falou da Localiza, da Movida e também da Vamos, que não é bem do mesmo setor, mas enfim, a gente falou bastante sobre ela, detalhou bastante sobre o modelo de negócio da Localiza, então vai ficar um pouquinho repetitivo para quem já assistiu, mas como a gente se propôs esse desafio, ela precisa estar aqui na lista porque ela está no índice Ibovespa, né? Então, quem quiser saber mais detalhes do setor, qual a diferença da Localiza, da Movida, recomendo fortemente assistir a live que a gente fez, né? Então, algumas coisas aqui vocês vão ver que eu vou passar um pouquinho mais rápido do que eu passei na live, para a gente não ter um vídeo aqui de 1h30 falando da Localiza, porque é muita informação, né? Mas vamos seguir aqui para a apresentação institucional da empresa do primeiro trimestre de 2023. Então, pessoal, a Localiza, como eu comentei, é uma empresa do setor de locação de carro, né? Então aqui ela traz uma visão geral da empresa. Ela foi fundada lá em 1973 com apenas 6 Fuscas, tá? Então, na minha visão, a Localiza é um ótimo exemplo do que a gente busca de geração de valor na hora de investir numa empresa, tá? A gente comentou bastante no nosso grupo lá do GA Invest recentemente, né, essa semana, sobre o que é gerar valor no longo prazo. E um ótimo exemplo é isso daqui, ó. O tamanho da frota da empresa com base no passar dos anos, né? Então ela começou com 6 Fuscas, né? Em 1983 já estava com 1.970 carros, em 93 já tinha 5.000, em 2003, próximo ali do IPO, estava com 25 mil carros e hoje tem 583 mil carros na frota da Localiza, tá? Então quando você se torna sócio de uma empresa que tem esse tipo aqui, no caso da Localiza, o que gera mais valor na empresa, o que é a alavanca da geração de valor dela, é a expansão da frota, você tem realmente um ótimo motivo para você se tornar sócio da empresa, né? A empresa tem uma geração de valor, né? A gente vê isso através do crescimento da frota, tá? Então, em 73 ela nasceu com 6 Fuscas, logo no começo, lá em 79 já estava expandindo, né? Em 91 a empresa já criou a linha de seminovos, a gente vai explicar certinho o que é, mas basicamente a Localiza ela tem a parte do aluguel para pessoa física, que ela chama de RAC, o aluguel para pessoa jurídica, que ela chama de GTF, e a parte de seminovos, que são as lojas onde ela faz o giro desses carros, né? Ela revende os carros principalmente para o consumidor final, né? Ela já começou ali a internacionalização através de franquias em 92, né? Então, é uma empresa muito inovadora no setor. Em 99 já estava pisando ali no setor de gestão de frotas, né? Em 2005, o IPO aqui, né? Como eu falei para vocês, próximo do IPO, né? Em 2005 captou ali 295 milhões de dólares, né? E é uma característica do setor, né, que eu comento bastante da live, que é crescer através de dívida ou de acesso ao mercado, né, com follow-on. Então, a gente vai ver aqui que a empresa teve vários follow-ons na história dela. Então, em 2019, um bem importante aqui de 1,8 bilhões de reais. E teve recentemente um outro de 4,5 bi que ela anunciou recentemente, agora em junho de 2023, né. Em 2020, um acontecimento muito importante na história da Localiza aqui foi o anúncio da fusão com a Locamérica, né, que é a antiga Unidas, que era listada na bolsa, foi finalizada somente em 2022 e hoje ela é a líder de mercado disparado, assim, ela tem boa parte do market share, cerca de 30% a 40% dependendo do mercado. A Movida vem em segundo lugar e aí todas as outras, porque é um mercado bem pulverizado, cheio de empresas nesse setor, porque tem uma barreira de entrada muito baixa, né? Basta você ter uma frota ali de 5, 6, 7 carros que você já pode começar a fazer sua locação. Então é um setor muito fragmentado, mas o grande player de longe é a Localiza, tá, pessoal? Então esse é o histórico da empresa, né? Eu gosto das empresas que trazem aqui a história dela. Aqui, como que é ela hoje em grandes números, né? 580 mil carros no total de frotas, né? Uma empresa que tem um poder de compra forte, né? 48 mil carros que ela consegue comprar. Então hoje a Localiza é a maior compradora do Brasil de carros novos direto na montadora, né? Então ela tem um desconto ali na compra justamente porque ela tem essa força de compra. Uma empresa que consegue vender 56 mil carros no trimestre, né? Então isso dá para ela um poder de dados muito forte. Então ela tem muita informação sobre os clientes, quais carros estão vendendo melhor, ela consegue vender os carros num preço melhor, apesar de que a gente vai ver mais para frente, o segmento de vendas numa locadora não é para ganhar dinheiro, não é para ter uma margem alta, é para girar o ativo.
Então vai ter uma margem líquida final, assim, de 1%, 2%, no máximo 3%, né? Ao longo de 2020 e 2021, as empresas de locação começaram a ganhar muito dinheiro nesse segmento, porque o preço do usado e do seminovo subiu, né? Então, uma coisa que não aconteceu nunca na história foi a valorização ao invés de depreciação de carro usado. Então, as empresas que tinham carros usados, e as locadoras tinham bastante carro usado, começaram a vender esses carros ganhando, né, em cima, tendo lucro em cima. Mas não é o normal, tá? O normal é esperar que esse segmento, no máximo, fique no 0 a 0, tá? Então, isso é um ponto muito importante para quem quer investir em qualquer tipo de locadora, entender para o longo prazo, tá? Quase 700 agências no Brasil e na América Latina, mas 90% do resultado dela, mais de 90% é no Brasil, então a operação fora do Brasil não importa no momento, né? Mas mesmo assim, bastante capilaridade, então ela consegue estar presente nos principais aeroportos do Brasil, nas principais cidades do Brasil. Então, quem é cliente da Localiza sabe que não importa a cidade que essa pessoa vá, né, ela vai ter uma loja ali. Então, isso acaba ajudando, sim, a uma certa fidelização nesse segmento que não tem tanto poder assim de fidelização, né? Normalmente as pessoas vão alugar o carro que for mais barato de acordo com o carro que elas querem, né? Então, ter a presença ali no máximo de cidades possível é um diferencial, sim, né? Mais de 190 lojas de seminovos, isso aqui também é um diferencial de capilaridade, então ela consegue transferir um carro, por exemplo, de São Paulo para Guarulhos, que é uma cidade próxima de São Paulo, com um custo menor, porque ela consegue talvez vender ali em Guarulhos num preço melhor, ou algum cliente que foi comprar online, alguma coisa assim. E quem trabalhou no segmento de transporte, né, eu trabalhei num segmento que tinha muito envolvimento com venda de carros, o maior custo na venda do carro é, sem dúvida, o transporte. Isso aqui, então, é um diferencial, sim, para a empresa, tá? São 18 mil colaboradores, então é uma empresa grande, né? 60 bi de valor de mercado, por isso que ela está aqui na nossa lista. E uma receita líquida aí no trimestre, né, de 6,8 bilhões, né? Então é uma empresa realmente gigantesca aí. E um ROIC ali após o custo da dívida, médio nos últimos 5 anos de 8%. Então é uma empresa aí que gerou bastante valor, né? Então basicamente é o quanto que ela gera de valor acima do custo da dívida. Se a gente pensar que o custo da dívida caminha muito em linha ali com o CDI, é como se você tivesse investido numa empresa que te deu um retorno de CDI mais 8 nos últimos 5 anos, fora os histórico anterior da Localiza, que é uma empresa que gerou muito valor, como a gente viu, né? Saiu de uma frota de 20 mil carros para mais de 500 mil, né? Bom, vamos passar aqui para as principais divisões de negócio. Então, como eu falei, ela tem o RAC, né? Que é a parte que atende ali pessoa física, né? Então, são 314 mil carros nessa frota e as agências, né? Então, a parte do RAC é a que trabalha aqui nessa parte das agências. Seminovos aqui Localiza, que é a parte de revenda, onde ela faz o giro da frota dela, né? Então, 35,7% vendidos para o consumidor final, então ela tem uma conexão bem forte ali com pessoa física, né? Acho que quando você vê consumidor final nas apresentações, pense pessoa física, pessoa comum, como eu e você, né? 190 lojas em 91 cidades do país, a gente já visto isso. Parte de gestão de frotas, né? Por que foi tão interessante a fusão da Localiza com a Unidas? Porque a Localiza era muito forte no Rent a Car, né? Que é o RAC, né? Que é o aluguel para pessoa física. E a Unidas era muito forte no aluguel para a pessoa jurídica, que é o que chama de gestão de frota, GTF, né? Então são 268 mil carros na frota, sendo que a maior parte desses veio da marca Unidas, né? Veio dos contratos da Unidas, que são contratos de mais longo prazo, né? 2 anos, 3 anos. Então são contratos ali que dão uma previsibilidade na receita, né, da empresa. Tem vários benefícios de você ter esse tipo de contrato, né? E aqui nesse segmento ela tem os veículos leves, carros por assinatura também, né? Que você faz uma assinatura do carro como se fosse um Netflix ali, e no final o carro não é seu, mas você gasta menos, né? Pesados também, ela tá entrando, mas enfim, ela é muito pequena ainda nesse setor, e agro também. A Vamos domina nisso aqui. E ela tem algumas novas iniciativas aí, né? Alguns serviços, algumas tecnologias, né? Soluções que ela está oferecendo para, por exemplo, para Uber, né? Ali, telemetria que ela chama, que é você monitorar totalmente ali os dados do carro, né? Oficinas por todo o país, aí são mais de 10 mil oficinas automotivas parceiras e 15 mil clientes ativos no Localiza Mais. Então, ela consegue ali ter uma certa capilaridade, oferecer serviços ali, principalmente para quem utiliza o carro dela, né? Por exemplo, os Ubers, e aí eles conseguem ter o serviço de uma oficina por franquia ali, teoricamente dentro do mesmo serviço ali de aluguel de carro, e a Localiza ela vai começar a franquear, né? Já começou, na verdade, mas vai começar a franquear essa franquia de oficina com uma marca, né? Então daqui a pouco talvez a gente tenha um grande player de oficina no Brasil e vai ser a Localiza. Isso é muito interessante. Plataforma de negócios, aluguel de carro. Então, pessoa física, aluguel de curta e longa duração para indivíduos, né? Principalmente de curta duração, né? E foca-se muito nos aeroportos, que é justamente onde as pessoas geralmente alugam mais os carros, né?
faz uma viagem, pega um carro, vai conhecer a cidade, volta, devolve o carro, né? Para pessoa jurídica, são aluguéis de curta e longa duração, normalmente mais de longa duração, mais de um ano pelo menos, né? Os ARPs, serviço de mobilidade para motoristas de aplicativos, então todos os serviços, juntamente com o aluguel, os outros serviços que ela tem para motoristas de aplicativos, e replacement, né, que é quando a Localiza ela é uma grande ofertadora de carros para seguradoras, né? Então, se você tem um carro ali, sei lá, quebrou no meio da rodovia, você vai ligar para sua seguradora para ela te mandar um carro novo e muito provavelmente a seguradora alugou um carro da Localiza para te mandar lá, né? Então, é bem interessante que ela tenha esse contato aí com as seguradoras de veículos, né? A plataforma de gestão de frotas, então a gente tem solução de aluguel e terceiração de frotas para pequenas e médias empresas, principalmente médias e grandes empresas, né, que geralmente têm frotas muito grandes, né? Por exemplo, eu dou o exemplo da Vivo na live, né? Então a Vivo tem vários carros aí para fazer a manutenção das suas redes de telefonia no Brasil inteiro, e esses carros aí, ela provavelmente é uma frota que ela aluga de alguma empresa de frotas, né? Não faz muito sentido para uma empresa que tem 2, 3 carros na frota fazer um aluguel assim, com a Unidas, pelo menos com a Unidas, né? Que é uma empresa já de maior porte, né? Então ela tem um pesados ali, então aluguel de veículos pesados, eles são muito interessantes porque são durações longuíssimas, né? Às vezes 3, 4, 5 anos, né? Então traz um reajuste ali pela inflação, a gente vê na Vamos que é muito importante, fora que os clientes que alugam pesados no Brasil, eles geralmente são ótimos pagadores, né? Somente o pessoal do agro, né? Aqui ela traz do agro separado, né? O agro e pesado separados, mas eu consideraria quase a mesma coisa, né? Então tem os veículos de assinatura e especiais, né? Referência em adaptação e customização de veículos especiais, né? Então, veículos de polícia, veículos de bombeiro, né? Esses serviços de adaptação em veículos especiais, né? Plataforma de negócios seminovos, né? Área de suporte para otimizar o giro de ativos, né? Reduzindo a necessidade de intermediários. Então, a própria Localiza, ela tem tanto carro, ela tem tanto dado, ela tem tanta informação que ela não precisa muitas vezes, por exemplo, de uma empresa de precificação de veículos, de pagar um serviço, de revenda, ou talvez economize em marketing, economize em despesa, transporte, né? Então ela consegue ter essa área de suporte que ajuda bastante, né? Os canais de venda, ela tem aí venda no atacado, venda em parceria, venda nas lojas dela, venda online, então ela, onde der para vender carro, ela tá vendendo. Evolução das vendas, aqui a gente vê como é interessante, ela deveria trazer esse gráfico até mais antigo para a gente ver a força que ela teve de venda nos últimos anos, mas de um ano para cá deu para ver que ela saltou de patamar, né? Saiu de 25 vendas por trimestre para 55 mil vendas no trimestre. Uma empresa realmente aí muito relevante, né? Vantagens competitivas, né? Então, captando recurso, né? Ela tem um melhor rating de crédito, né? O melhor rating de crédito é o melhor selo de bom pagador no setor. Ela sempre teve isso daqui. Foi a vantagem dela nos últimos 10, 15 anos, foi ter um acesso a dívida mais barata do que a média de todo o setor. Fora que ela é uma empresa que, por sua governança, pelo seu histórico de resultado, ela tem múltiplos altos, então ela faz emissões sem diluir tanto o acionista e ela tem acesso a capital no mercado, que por muitos anos só ela teve acesso, depois a Unidas veio, mas foi a Localiza por muitos anos, só ela teve esse acesso, e mais tarde a Movida, né? Vendendo carros, então grande capilaridade, né? Então ela tem essa vantagem, como eu comentei com vocês, né? Vantagem de capilaridade, de estar presente em várias cidades, em vários canais de venda, né? Comprando carros, isso aqui é o principal comprador no setor, né? Então relacionamento com todas as montadoras principais aí do país e com acesso a desconto na compra, né? Quando você compra ali 50 mil carros de uma só vez, as empresas vão te dar um desconto, né? E alugando carros, né? Então ela é a empresa top of mind, né? Então ela é a líder de mercado e a empresa mais lembrada quando se fala em aluguel de carro. Quando você pensa em locação de carro, 90% das pessoas vão pensar em Localiza justamente porque ela é a única que tem o tamanho que ela tem. Ela não tem ninguém que chegue perto dela, né? Então é realmente uma empresa muito redonda a Localiza, né? Melhor rating de crédito, a gente vê aqui a Localiza e o concorrente A, que deve ser a Movida, né? Provavelmente. Então a gente vê aqui que historicamente ela sempre teve um selo acima da média, acima do mercado. E a Movida, que foi listada lá em 2017, por isso que provavelmente é a Movida, né? Tinha um rate que não era ruim, né? Mas era abaixo dela. Imagina a terceira, a quarta, a quinta colocada no market share, né? Provavelmente tinha um rate de dívida bem até pior. E a Movida conseguiu igualar em 2023, mas essa vantagem aqui de ter tido 10 anos de acesso a capital mais barato, realmente fez muita diferença e possibilitou a escala da Localiza, né? De uma forma que as outras não tiveram essa sorte, né? Relacionamento singular, né? Então, de toda a produção de veículos no Brasil, né? Isso aqui do ano de 2022, é isso mesmo, 2,3 milhões de veículos novos foram produzidos, 2 milhões de veículos novos foram vendidos,
sendo que desses 598 mil foram vendidos diretamente para empresas, né, uma venda ali direta comprado na montadora. Metade das compras foi a Localiza, para vocês verem o tamanho dessa empresa, né? Então a Localiza simplesmente comprou metade de todos os veículos vendidos diretamente no ano de 2022. Aí você pega aqui a Movida, que comprou mais uns 100 mil, mais ou menos, né? A terceira, eu não lembro quanto que ela comprou, mas por volta de 100 mil. E aí sobra o restante para as outras montadoras. Então a Localiza e a Movida tem muito poder no setor, mas principalmente a Localiza, né? Aqui ela mostra, né, o maior comprador, que ela foi uma dos maiores compradores de carro, né, nos últimos anos. Então, 2018, 2019 ela acelerou bastante ali com aquele follow-on em 2019. 2020 ela deu uma segurada porque o preço dos carros subiu, né, e ela adotou uma estratégia diferente da Movida. A Movida em 2020 e 2021 começou a comprar mais carros, fez uma fusão, na verdade, uma incorporação de uma empresa de gestão de frotas, né? Aumentou a frota dela, enquanto a Localiza achou melhor esperar. Em 2022 o preço começou a cair, ela pisou o pé no acelerador de novo e virou a maior compradora novamente, né? Excelência na operação de compra, então a empresa tem uma ótima qualidade nas compras dos carros, né? A gente vai ver mais para frente que ela fala bastante disso. Essa parte aqui é de conhecimento da marca, né? Como a gente falou, que é a marca mais conhecida do Brasil quando o assunto é alocação, né? Então 94% dos respondentes aqui de pesquisas em 2022 disseram que conhecem a marca da Localiza, né? Sendo que 5 vezes mais pessoas conhecem mais a Localiza do que a Movida e 19 vezes mais pessoas conhecem mais a Localiza do que o terceiro colocado, para vocês verem a distância em questão de reconhecimento entre o primeiro e o terceiro colocado, né? Então aqui a presença dela no país todo, né? Presente em 364 cidades brasileiras, as agências, né? Tudo que a gente fez versus os concorrentes, né? Então ela tem 611 de agências e a Movida 240, né? E o outro concorrente tem bastante até, né? 176 já é um concorrente aí, importante, né? Na parte aqui de gestão de frotas, né? Ela fala do encantamento com os clientes, né? O NPS de excelência. Então, a Unidas tinha muita qualidade realmente, ótimos contratos, uma receita muito boa, crescente. A Unidas, inclusive, era uma ótima empresa, né? Saiu da bolsa, né? A Localiza acabou comprando a empresa, basicamente, né? Então, excelência em crédito e inadimplência. Então, é uma empresa que ela não vai sair alugando aí para qualquer empresa, né? Tem um incentivo ali a ter a utilização em bom uso, né? Então, quanto melhor for utilizados os carros dela, menos manutenção, menos multa tiver, mais incentivos ela dá, deve dar algum desconto ali, alguma coisa, né? Aqui ela fala novamente da inadimplência, então ela tem uma inadimplência abaixo do varejo nacional, né? Então, os mal pagadores aí são menores, né? E aqui ela faz no cálculo, né, para mostrar que a assinatura dela, do serviço de assinatura, né, o Localiza Meu, ele é vantajoso, né? Então, quando você comprar um carro de 138 mil, aí você vai vender ele mais barato porque ele foi depreciado, né? Fora os custos de IPVA e documentação e manutenção que você teve, você teria, né, ao final de 2 anos, se eu não me engano, aqui, ao final de 2 anos, você teria 63 mil reais em caixa, né? Agora, quando você investe esses 138 mil reais, né, com rendimento aí de 11,5%, que é um rendimento baixo, né, comparado aí a Selic, que está 14%, né? Ao total de 2 anos você teria 171 mil, sendo que você pagou um total de 74 mil em mensalidades, e aí você finalizaria com 97 mil de caixa. Então ela está tentando mostrar aqui cada vez mais para o brasileiro que financeiramente vale a pena você fazer uma assinatura ao invés de você ficar comprando e trocando de carro a cada 2 anos, que é o que muita gente faz, né? Muita gente aí, principalmente de média e alta renda, faz bastante isso, né? Venda de carros, né? A parte de seminovos, então a maior produtividade na venda e know-how, né? Para precificar melhor o carro e conseguir vender ele no melhor momento. Ela tem um gráfico, eu não lembro se é aqui nessa apresentação ou no Investor Day, que ela mostra que ela tenta vender o carro justamente quando o valor da depreciação dele vai atingir o break-even ali, né? Vai atingir exatamente o valor que para ela faria sentido ali vender, do quanto que aquele carro gerou de valor para ela, né? Então ela tenta não passar desse momento, porque se ela passar desse momento a depreciação vai começar a dar prejuízo para ela operacional. Então ela tenta vender exatamente nesse momento. Para você vender exatamente nesse momento, você precisa de muito know-how, muita capilaridade, muito acesso a dados, né? E ela tem isso justamente porque ela tem a maior frota do Brasil. Então, ela tem essa parte de know-how que é muito importante para ela na venda de carros, né? A parte de telemetria, né, que ela está tentando aumentar um pouco mais o valor agregado no aluguel de veículos dela, né? Então ela tem bastante dado sobre os carros. Parece até um carro da Tesla, né? Tem acesso à velocidade, localização em tempo real, ignição, frenagem, as curvas, combustível, né? Enfim, o inventário, a jornada do motorista, por onde ele foi, né? Informação de onde o carro está, se ele foi roubado, rastreamento, controle de quilometragem, enfim, tem bastante coisa aqui. Isso aqui gera valor, né? Então, o cara que é Uber, se ele alugar
e utilizar esse serviço de telemetria, né? Ele tem bastante informação sobre ele pode ser melhor avaliado, principalmente pela Localiza, né? Talvez cobrar um valor menor ali, ter um desconto pela utilização melhor do carro dela, né? Na gestão de frotas também gera valor. Imagina uma empresa que tem uma frota e ela tem tudo isso daqui de informação, né? Gera bastante valor, né? Proteção do ativo, então toda essa informação, se o carro foi roubado, onde ele está e tudo mais, né? Melhora a experiência do usuário, né? E várias outras informações aqui que são importantes, né? Melhora a logística, tem serviço de inteligência, tem automação, né? É pequeno isso aqui ainda, né? Não é tão relevante para localizar hoje, mas talvez seja um grande diferencial que ela está construindo, e ela só consegue fazer isso porque ela tem uma frota gigantesca, né? Uma empresa que tem uma frota de 10 carros não vai conseguir nunca fazer esse tipo de coisa aqui, porque precisa de muito dado para você conseguir oferecer esse tipo de serviço aqui com bastante informação. Localiza Labs, né, aqui a parte da jornada digital, né, então ela tem aí bastante aplicativo, bastante desenvolvimento digital, né, isso aqui a gente pode passar um pouco, né, as locadoras antigamente elas eram péssimas no digital, né, a Movida que começou a inovar bastante, né, então quando a Movida entrou no mercado lá em 2017, 2018, que ela começou a alugar por site, vender pela internet, ter aplicativo, e aí a Localiza demorou um pouquinho, mas hoje em dia ela já está em linha ali com o mercado, né. ESG tem bastante coisa, vamos pular. E agora a gente vai para os dados financeiros finalmente, né? Então a gente já vai ver aqui os dados financeiros do primeiro trimestre de 2023, então não vou precisar ir na apresentação da empresa, né? A receita pro forma, né? Ou seja, considerando caso a fusão com a Unidas já tivesse acontecido no mesmo período do ano passado, um crescimento de 10%, que é um crescimento interessante, visto aí que é a empresa, o player maior do setor, né? Então não vai ter mais aquele crescimento de 50% ao ano que a gente via, né? O número de áreas aqui a gente vê que ficou estagnado, mas se a gente lembra bem, lá na live eu explico que a empresa ela foi obrigada a vender parte da frota da Unidas para poder seguir com a fusão, então isso acaba mexendo aqui com alguns números, né? Alguns números operacionais vão estar pior nesse ano em relação ao ano passado, porque no ano passado ela tinha a frota, digamos assim, completa, e esse ano ela teve que vender parte da frota para poder seguir com a fusão. Isso foi uma exigência ali dos órgãos reguladores, né? Então, esses números de diária, por exemplo, eu sei que era um número que estava impactado por isso, né? Quando a gente compara com o fim do ano passado, a gente já vê uma melhora, né? Em relação a 2022. Bom, taxa de utilização, né? O quanto da frota dela está operacionalmente sendo utilizada, né? Então, quase 80% da frota é mais ou menos um número de eficiência, né? Eu falei disso bastante na live da Redditor, né? Então, funciona do mesmo jeito para a Localiza, para ela não faz sentido ter 100% da frota alugada o tempo todo, né? Então ela nem consegue fazer isso, e também precisa que os carros estejam parados, que os carros estejam em manutenção, que os carros estejam dispostos ali, propostos à venda até também, e caso chegue ali um contrato, a empresa precisa mobilizar a frota dela para esse novo contrato, então tem que deixar sempre uma gordurinha ali, né? A diária média subindo, apesar de que a Localiza ela foca mais num price point menor, né? Num preço menor, né? Então a diária média da Movida, por exemplo, é maior, né? 130, 140, e a diária média aqui da Localiza beirando 116, né? Bom, vamos seguir. Mas cresceu, né? O que é bom, né? Cresceu acima da inflação, inclusive. Aqui na parte da gestão de frotas, a receita líquida crescendo bastante, né? Então essa parte aqui realmente está voando, né? Não é à toa que a Localiza comprou a Unidas, né? Ela de olho nisso daqui, espertinha, né? Foi lá e comprou o melhor player do setor. E o número de áreas crescendo, mesmo em comparação ao ano passado, porque na parte de gestão de frotas não teve a obrigatoriedade de vender, né? Teve só que vender, a Unidas só foi obrigada a vender parte da operação dela de RAC, né? De aluguel para pessoa física. Então, aqui voando, né? Não tem nem o que perder muito tempo aqui, né? A taxa de utilização aqui a gente vê uma coisa diferente, né? A taxa de utilização elas têm que ter o máximo de utilização possível aqui, né? Próximo a 95%, 98%, justamente porque se o carro não está disponível ali, não está sendo utilizado por uma empresa para fazer um aluguel de frota ali de 10, 15, 20, 30, 40 carros, é melhor que ele esteja, né, no rack ali para ser alugado a qualquer momento ali para as pessoas físicas, né? Então, ou por empresas também que alugam de curto prazo, né? Mas que não seja um aluguel de longo prazo, né? E a diária aqui é bem mais barata, né? Vejam como os carros não são tão diferentes assim, não é uma questão de mix, é uma questão de previsibilidade. Então elas oferecem para empresas, para os clientes dela, a possibilidade de alugar carros por longos prazos num preço barato. Então as empresas ficam com capital desmobilizado, em vez de ficar com um monte de carro, elas pegam caixa desses carros e alugam, tendo um custo previsível e um custo menor por carro, né? Então é muito interessante para as empresas fazer aluguel desse formato, principalmente grandes veículos de grande porte, né? Caminhão, tratores, tudo mais. Esses são os que mais vale a pena.
Compra e venda de carros, né? Então aqui a gente vê os carros comprados em verde e os carros vendidos em laranja, né? Então, no primeiro trimestre de 2022, ela traz aqui o líquido, né? Mas enfim, no primeiro trimestre de 2022 comprou 31 mil e esse trimestre comprou bem mais, né? Comprou 48 mil e vendeu mais também, né? Então esse trimestre teve um saldo líquido de 7 mil carros que ela vendeu versus no ano passado que teve um saldo líquido positivo de quase 7 mil carros que ela comprou, né? Então vai dar uma certa distorção lá na parte de seminovos, né? Investimento líquido aqui é uma visão mais de valor, aqui é quantidade, né? Aqui é uma visão mais de valor. Então, esse ano, por exemplo, ela comprou 48 mil carros e gastou 4,3 bilhões, né? E vendeu aqui, apesar de ela ter vendido mais, ela vendeu bem mais barato, né? Vejam como a venda, ó, ela vendeu 55 mil carros, vendeu bem mais carros, né? Bem mais não, né? 7 ou mil carros a mais. Mesmo assim, o valor que ela recebe é menor, né? Então ela perde dinheiro aqui na parte de seminovos. É para ela não ter lucro nessa parte, né? Fora que os carros desvalorizaram, depreciação, 2023 já teve uma boa correção no preço dos carros, né? Parou de subir, né? Então isso impactou também. Aqui é legal, né? Ela mostra justamente isso, o preço médio, né? Então, o preço médio na compra em 2023 foi 76 mil reais. E quando ela foi vender, aliás, na compra não em 2023, quando ela comprou, provavelmente lá no início de 2022, né? Ela pagou 76 mil e com a depreciação hoje ela vendeu a 60 mil, né? Então ela perdeu aí 17 mil na parte de venda de carros de aluguel e perdeu 32 mil aqui na parte de preço médio nas vendas de gestão de frotas, né? Totalmente faz parte do negócio isso daqui da empresa, né? A gente tem que analisar se no operacional o aluguel, o operacional, o aluguel e o GTF estão compensando essa perda na parte de vendas, né? Bom, aqui a frota no final do período, como eu falei para vocês, né? 583 mil carros é muita coisa, né? Realmente o crescimento da empresa é impressionante, né? 17% ano contra ano, mesmo considerando pro forma, é um crescimento interessante. Receita líquida, né? Então aqui a gente vai para os números de vendas da empresa, né? Então a receita líquida total crescendo 52%, porque GTF subiu bastante, né? Então GTF aqui subiu bastante, né? Que é o que puxou a receita de aluguéis para cima. E a receita de seminovos ainda muito alta, porque os preços estão historicamente ainda mais altos do que a média de 2, 3 anos atrás, né? Então, uma receita líquida aí trimestral de 6,8 bilhões, né? E vamos analisar, eu acho que dá até para, apesar do preço dos carros estarem caindo, né? Eu acho que dá para a gente analisar, né? Então, é uma empresa que está com uma receita líquida aí anual de 27 bilhões, 28 bilhões mais ou menos, né? Bom, é ótimo ter esse resultado aqui, é ótimo, não tem o que falar, né? O EBITDA, né, aqui já considera as despesas operacionais, né? Então crescendo aqui 39% no pro forma, né? Muito interessante. E aqui o que é legal de ver é justamente a margem EBITDA, né? Então aqui a gente tem a margem EBITDA ajustado do primeiro do ano passado e desse ano, né? Então no aluguel de carros, né? Vejam como ela tem 66% de margem EBITDA versus 55%. Então ganhou margem aqui, tá tendo melhoria de eficiência operacional, né? E tudo mais. Na parte de gestão de frotas, né? Então, também melhorando bastante com aquele repasse de preços, com o aumento da precificação ali das diárias médias, com o aumento da taxa de utilização, tudo isso vai melhorando a margem da empresa, né? Aí de aluguel consolidado, né? Saiu de 58 para 70. E aqui em seminovas, né? Vejam como é o contrário. Tava com uma margem boa no passado, vendendo muito mais caro do que ela pagou. E esse ano já deu uma bela de uma desacelerada, mas a tendência é que isso continue caindo para chegar no fim do ano com uma margem ali nesse segmento de seminovos próximo de 3%, 2%, talvez prejuízo se a empresa escolher, né? E aí a gente tem a margem consolidada saindo de 69 para 76, deve ficar uma margem EBITDA aqui 70%, alguma coisa assim, depois que a parte de seminovos continuar caindo, né? Depreciação média, né? Então aqui a gente vê justamente o que eu falei, que os carros começaram a valer, a depreciar, né? Mais normalmente, né? Então, em 2022, a depreciação média por carro era 2,2 mil reais e hoje já é 6 mil, né? A depreciação média por carro, né? No primeiro trimestre de 2023. Então já teve uma alta considerável, né? Eu diria que mais do que dobrou, né? Aqui devia ser. Ela falou que ela pagou 79 mil, né? Vamos ver quanto que era. 79 mil, então 2,2377 dividido por 79 mil. Era 2%, 3% do carro. Hoje deve estar 6, 7, 8% do total do valor do carro, a depreciação, né? Na Movida a gente viu que saiu de 5 para 10%. Aqui é a mesma coisa, né? Saiu de 3 para 6, 7, 8%, né? Muito parecido o movimento. O EBIT ajustado, esse número aqui
talvez faça sentido nas locadoras, né, seja melhor do que o EBITDA, porque considera a depreciação, então aqui a gente vê que é um pouquinho mais lento esse crescimento, né, mas mesmo assim 15% muito bom para uma locadora do tamanho da Localiza, é muito bom, né? Se fosse a Movida, a gente ia esperar mais, né, um crescimento maior, tudo mais, né? Aqui a margem EBITDA, mesma história, né, então do aluguel um pouco mais estagnado, justamente porque está tendo uma depreciação maior, né, então a gente vê que a depreciação está batendo aqui na margem consolidada, mas mesmo assim um ótimo resultado, né? Não tem muito do que reclamar, não. O lucro líquido, né, caiu 19%, né, principalmente por conta da depreciação, por conta do resultado financeiro, né? Então as despesas financeiras, se a gente vê aqui, ó, saiu de 500 milhões para 1 bilhão, né? Se a gente pega o EBITDA subiu, né? Mas a depreciação subiu bem mais do que o EBITDA, né? 189%. E as despesas financeiras subindo aqui 118% ano contra ano, porque a Localiza pisou o pé no acelerador, no crescimento. A empresa cresceu demais nos últimos um ano e meio, 2 anos, e vai continuar crescendo. Fez follow-on agora para continuar crescendo, né? Então, por conta disso, o lucro deu uma escorregada aí, mas, nossa, a empresa continua mega rentável, né? 600 milhões de lucro no trimestre é um ótimo resultado aí, pelo menos na minha visão, né? Aqui o fluxo de caixa livre da Localiza, né? Eu explico bastante sobre o fluxo de caixa de locadoras lá na live, né? Mas, basicamente, vamos pegar aqui o ano de 2021, porque ele não tem a distorção da compra da Unidas, para ficar mais fácil de entender, né? Então, a Localiza, ela tem lá um EBITDA de 3,7 bi no ano de 2021, né? Gerou um caixa livre ali das operações de 1,8 bilhões. Aqui ela tem o CAPEX de renovação dela, né? O quanto que foi utilizado de dinheiro somente para renovar a frota, se ela não fosse crescer, se ela fosse manter a frota. Lembrando que ela tem que fazer o giro, né? De 12 em 12 meses, 18 em 18 meses, ela tem que vender um carro, comprar um carro novo, vender o carro, comprar um carro novo. Então, ela precisaria de 1,3 bilhões. Quando você considera outros CAPEX ali e outros investimentos que ela precisa fazer para seguir com as operações dela, ela teria gerado um fluxo de caixa livre de 375 milhões em 2021. Só que aí a empresa precisa investir para crescer, né? E aí vem mais 1,3 bilhões de reais que ela precisa investir para crescer, e geralmente esse dinheiro vem de dívida, né? Então ela queima esse caixa aqui e aí ela precisa de dívida de alguma forma, né? E aí ela termina com um fluxo de caixa operacional negativo, porque pela contabilidade esse investimento para crescer aqui considera como fluxo de caixa operacional, porque o carro é o ativo operacional das locadoras, né? Então quem olha só o fluxo de caixa operacional, né? Eu acho que dá para a gente ver aqui rapidinho no GA, não custa nada, né? Então quem olha aqui o fluxo de caixa das locadoras vai ver que está negativo, né? Vamos pegar 2021 se ele fechou negativo, né? 2021, né? Vai ver que ficou negativo, mas na realidade é só uma questão de contabilização, né? do segmento, né? Se você ficou com dúvida, vai lá na live que eu explico bastante, né? E aí no primeiro trimestre de 2023 a mesma lógica, né? E aí terminou com um fluxo de caixa livre gerado depois do investimento para manter a frota e o investimento para crescer a frota negativo em 1,1 bilhão, né? Mas a gente tem que lembrar que se ela fosse simplesmente parar de crescer, ela teria um fluxo de caixa livre mais positivo, bem mais positivo, né? 2020 foi 588 milhões, 2021 375 milhões, 2022 2,6 bilhões, 2023 ainda não está positivo porque tem que esperar, né? Fechar, às vezes tem uma questão ali sazonal do trimestre, mas quando a gente pega o anual, né, no fluxo de caixa, antes do crescimento sempre esteve positivo, né? Isso que importa. Movimentação aqui da dívida líquida da empresa, né? Então a empresa bem endividada, né? Então saiu de 26 bilhões para 28 bilhões, né? Vamos lá no GA rapidinho, só para a gente ver essa parte da dívida, né? Então ela historicamente ela sempre teve um controle de dívida bem conservador, até eu diria, e 2022 ela pisou bastante no acelerador depois que se fundiu com a Localiza, já tá beirando aí nos 5 vezes EBITDA, né? Eu não sei se ela faz algum ajuste aqui, vamos ver para frente, né? Eu acho que ela traz a alavancagem, né? Mas o perfil da dívida bem tranquilo, né? Então, quando considera após a captação de abril de 2023, né? Que ela fez uma captação ali em abril, né? De dívida, ela tem ali a maior parte vencendo em 2024, mas o caixa cobre. 2023 o caixa cobre tranquilamente, vai entrar também um follow-on de 4 bilhões aqui, então vai cobrir até 2025 tranquilamente. Aí até 2026 ela já gerou caixa e já girou e consegue ter um reequilíbrio ali da dívida dela. Bom, e aqui os indicadores de dívida, né? Então a dívida versus o tamanho da frota, então ela tem 28 bi de dívida líquida e uma frota de 43 bilhões, então ela pode vender aí um pouco da frota dela para reduzir a dívida, né? Isso é totalmente viável para ela, bem tranquilo. A dívida líquida sobre EBITDA, né? 3,19 vezes, né?
sendo que o EBITDA aqui ele tá um pouco menosprezado, né? Se a gente analisar aquele EBITDA que foi... Quanto foi mesmo? 2,6 bilhões, né? Se a gente anualizar, já daria um EBITDA de 10 bi anualizado, então já ficaria uma dívida abaixo de 3 vezes EBITDA, né? Talvez 2,7, 2,8 no máximo, fora o follow-on que vai entrar, então a dívida líquida vai cair 4 bi, né? Então ela vai ter uma ótima equalização aqui de dívida, bem tranquila. Aqui é um dos principais gráficos que a gente tem que acompanhar nas locadoras, então a gente vê aqui o ROIC da empresa, né? Então, um ROIC que lá em 2021 foi muito acima da média, porque os seminovos ela estava ganhando dinheiro, toda aquela história que eu contei. Hoje em dia está beirando aí 15,6 vezes 15,6% de ROIC, sendo que o custo da dívida subiu sim por conta da Selic, né? O custo da dívida ali que está beirando quase os 10%. Mesmo assim, ela tem um spread, né? A diferença entre dois indicadores a gente chama de spread, de 5,8 pontos percentuais, né? Sendo que está um pouco abaixo, né? Ali não diria da média histórica, a média histórica dela sempre foi próximo de 6, 7 vezes, né? Mas é um momento mais conturbado do setor, com uma dívida, um custo de dívida que subiu muito rápido aqui no Brasil, saiu de 3 para 9, né, em praticamente um ano, né? Então, quando a gente vê uma queda de taxa de juros, um reperfilamento da dívida pelas empresas, elas vão emitir dívidas mais baratas, né? O mercado deve subir, né? Com uma queda de juros, o mercado deve subir, permitindo mais follow-ons. Então, a gente deve ver não um ROIC melhorando, né? Eu não espero tanto isso. Eu acho que ela já está no melhor que ela consegue ali, talvez subir ali para 17, 18 no máximo, que foi o máximo histórico dela, mas o que deve mais importar daqui para frente é uma queda no custo da dívida, né? Se o custo da dívida cair para, por exemplo, 7%, o spread dela já vai voltar para médias históricas, né? Para inclusive acima de médias históricas, né? Então, é um gráfico importante aí quem investe de uma forma que não gosta de acompanhar tantas as empresas, talvez esse gráfico aqui você consegue acompanhar a qualidade dos resultados da Localiza. Bom, e é isso, pessoal. Finalizou aqui a análise da Localiza, né? Vamos passar rapidinho no GA, só para a gente matar aqui a empresa, né? Então, uma empresa de grande crescimento, grande qualidade, né? E aí você não encontra uma empresa de grande crescimento e grande qualidade barata, né? Como ela nunca foi barata, os indicadores de dividendos dela geralmente são ruins, né? Dividend yield, etc. E a saúde financeira hoje não está muito boa, né? Então a empresa é altamente endividada, mas ela vai equalizar, como a gente viu ali na apresentação dela, né? O resultado dela nos últimos anos não tem o que falar, né? A empresa que. Uma das empresas que mais gerou valor, né? Eu acho, aqui no Brasil, né? Então saiu do IPO ali e deu um retorno aí de 1.300% versus o Ibovespa de apenas 366, né? Quando a gente pega os últimos 5 anos, que é aquele exercício que eu gosto de fazer, né? Vamos pegar aqui, year to date, está subindo 35%, enquanto o Ibov está subindo 10%, né? Quando a gente compara com a concorrente dela, a Movida, né? A Movida está subindo mais, porque a Movida é um case mais arriscado, estava muito amassada, né? Então está subindo mais a Movida. Quando a gente pega um ano, aí a gente já vê a Localiza ainda vencendo o Ibov e vencendo bem mais a Movida que é a concorrente dela, né? Quando a gente pega 5 anos, que a Movida já estava listada, a gente vê a Localiza deu um ótimo retorno de 200% nos últimos 5 anos. A Movida deu um retorno bom, né, de 117%, mas metade da Localiza. E o Ibov apenas 49%, não chegou nem perto de nenhuma das duas, né? Então, empresa que deu um ótimo retorno aí nos últimos anos, né? Empresa que tem uma ótima governança ali, né? Já falei bastante no vídeo dela, na live dela, né? Crescimento aqui bastante EBITDA, lucro líquido, tudo mais. Boas margens, né? Um endividamento que está pesando um pouquinho, mas faz parte, né? Uma empresa que não é barata, né? Um PL de 37, uma empresa que nunca foi barata e provavelmente não vai ser tão cedo barata, né? Continua crescendo com muita qualidade, né? Então, e muita segurança, né? Payout até que alto, né? Não imaginava que ela tinha um payout tão alto assim, mas dividend yield baixo, porque ela tem um payout muito alto, né? Então, normal, né? 70 bi de valor de mercado, receita só cresce, né? 4 bi, 6, 7, 10, 17, 21, EBITDA acompanha, lucro líquido acompanha, as margens ótimas, né? Realmente a referência no setor aí a Localiza, né? Não tem muito o que falar, né? A gente falou bastante da dívida, o FCO, não precisa passar nisso. Sempre paga dividendo, né? Apesar de não ser um dividendo tão alto assim em relação ao preço da ação, sempre está aí pagando dividendo. E dividendos crescentes, que é o que é mais importante, né? Bom, pessoal, vamos dar aqui a nossa nota para a empresa, né? Para o setor, eu acho que continua nota 3, governança nota 5, empresa nota 9, né? E o que falar de uma empresa, né? Como a Localiza, a gente viu o resultado dela em longo prazo, né? O que falar dessa empresa que não, no mínimo a nota 9, né? Talvez não dou a nota 10 aí por conta da alavancagem que está alta, o custo da dívida que está pesando. É uma empresa ali que precisa de muito investimento ainda para crescer, né? Que mais? É um setor com pouca diferenciação, né? Então tem isso também que pesa um pouco aí quanto a empresa. Mas é uma ótima empresa aí para quem gosta do setor e entende como que funcionam as locadoras, uma empresa aí boa para se estudar.
Beleza, pessoal? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Se inscreve aqui no canal para você não perder os nossos próximos vídeos dessa série e também o nosso acompanhamento, né? A gente vai ter um acompanhamento bem forte aqui dos resultados do segundo trimestre. Vamos falar de novo da Localiza, provavelmente vamos falar de novo tudo que eu falei hoje. Mas se inscreve aí para você não perder. A gente vai ter uma cobertura bem legal em lives aí. A maioria vai ser em lives, então você pode entrar na live, fazer pergunta para mim, participar da live. Eu acho que vai ser legal aqui do ponto de vista de comunidade, né? Lembrando que se você quiser recomendações e ajudas aí na hora de você escolher as empresas do seu portfólio, quiser ideia de portfólio, você pode entrar aqui nesse QR Code ou no primeiro link da descrição que você vai direto para o site do Gerando Alpha Pro, né? Para você entender o que é ser um GA Pro. Beleza, pessoal? Bom, por hoje é só. Bons investimentos e até o próximo vídeo.